Olá pessoal, sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje, mais uma videoaula assunto de História do Brasil do 7º ano, né? Hoje a videoaula vai falar sobre revoltas, né? No caso, as primeiras revoltas que foram surgindo no Brasil colonial, né? Quais foram as primeiras revoltas, né, dos brasileiros, digamos assim, contra a metrópole, contra Portugal? É isso que nós vamos estudar. Só para lembrar, né, como eu sempre falo pela milésima vez, essas videoaulas eu faço para os meus alunos reverem o conteúdo visto na sala de aula, mas se for útil para você também, né, internauta, bom proveito, bons estudos. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, no final da videoaula eu vou colocar um e-mail, vocês podem mandar a pergunta ou podem comentar até no próprio YouTube ou podem até dar um like se quiser também, ok? O meu objetivo maior é que vocês, né, aprendam, que possa ser útil essa videoaula, ok? Então vamos lá, né? Nós vimos, né, na história do Brasil colonial, né, principalmente a partir da expulsão dos holandeses, que nós já estudamos em outras videoaulas, né, nós vimos quando o Nassau foi expulso e depois na insurreição pernambucana os brasileiros conseguem expulsar os holandeses. Nós vimos que a partir desse momento o brasileiro começou a ter um certo e forte, né, forte sentimento nacionalista. Então, o que vai acontecer? Muitos brasileiros começaram, né, por causa desse nacionalismo, a criticar o quê? A criticar a relação que existia entre o Brasil e Portugal. Como assim, professor? Os brasileiros começaram a perceber o quê? Que Portugal só queria lascar o Brasil, só queria explorar o Brasil, né? E aí eles pensaram o quê? Peraí, né? Nós somos brasileiros, nós temos que lutar pelos nossos direitos, né? Vigorava o pacto colonial, o famoso pacto colonial que você já deve ter estudado, né? O que era o pacto colonial? O exclusivismo, né? O comercial. O Brasil só podia vender produtos para Portugal e só poderia comprar produtos de Portugal. Só que esses produtos, né? O que acontecia? Geralmente Portugal pagava muito pouco por eles e cobrava muito caro para vender para os brasileiros ficavam explorados. Então tudo isso, todos esses motivos, né, vão fazendo com que comecem, né, os brasileiros a nutrir uma certa vontade de se rebelar contra a metrópole, contra Portugal. E aí eu vou ter início, né, século XVII, depois século XVIII, as primeiras revoltas. Geralmente nós classificamos, né, as revoltas que aconteceram nessa fase em duas categorias, duas classes. Eu tenho, de um lado, as revoltas nativistas e eu tenho as revoltas coloniais. As revoltas nativistas eram revoltas menores, eram revoltas locais, que não tinham um cunho tão forte de querer separar o Brasil de Portugal. As revoltas coloniais já eram revoltas maiores, revoltas com uma proporção assim de ação bem maior do que as nativistas, né? Então essa diferenciação sempre é bom eu lembrar. Revoltas coloniais maiores, revoltas nativistas menores. Entre as revoltas nativistas eu vou destacar duas que aconteceram, tudo bem? Primeiro, né, conforme eu já citei, a própria insurreição pernambucana, que é aquela que expulsa os holandeses do Brasil e que foi foi engendrada por negros, por ricos, por brancos, né, por várias classes sociais. E eu tenho a não tão famosa aclamação de Amador Bueno, que foi uma revolta realizada por paulistas, por bandeirantes, né, naquele contexto lá de União Ibérica que havia terminado. Eles achavam que seria mais difícil para explorar o Brasil, então eles não queriam, né, o fim da União Ibérica. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma revolta em São Paulo e um dos bandeirantes, chamado Amador Bueno, aí o nome da revolta, ele vai ser proclamado rei de São Paulo, né? E acaba a revolta quando ele fala: não, eu não quero, obrigado, né? Não quero não. E aí termina a revolta do Amador Bueno. Essas duas revoltas são consideradas revoltas precursoras das revoltas coloniais, das revoltas maiores, das revoltas com maior impacto, né, social. Tudo bem? Entre as revoltas coloniais, hoje nós vamos ver basicamente a revolta de Beckman, nós vamos ver a Guerra dos Mascates,
Vou falar sobre a mineração, porque no contexto da mineração, aí eu vou ter mais duas revoltas: a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. Então, esses são os conflitos básicos e mais importantes que nós vamos ver na videoaula de hoje, tudo bem? Começando pela Revolta de Beckman. O próprio nome, né, Revolta de Beckman, tem relação com o quê? Com os líderes do movimento, né? Sobrenome, os irmãos Beckman, né? Então, essa revolta aconteceu, né, liderada pelos irmãos Beckman, aconteceu no Maranhão, tá? Maranhão nessa época que estava o quê? Estava todo vapor, a exploração, principalmente das chamadas drogas do sertão, né? Existia uma exploração de mão de obra indígena muito intensa, mas o pessoal do Maranhão queria o quê? Que Portugal garantisse mão de obra escrava. Portugal prometia, mas não cumpria, né? Então isso já foi gerando uma revolta entre o pessoal ali do Maranhão. E para piorar, lógico, né? Impostos excessivos, a repressão do governo. Então vou juntar todos esses fatores, né? A pressão da companhia de comércio, né? Então vai acontecer lá no Maranhão uma revolta contra a metrópole, revolta de Beckman. Qual que é o fim dessa revolta, professor? Lógico, né? Os revoltosos vão ser o quê? Vão ser presos, a revolta vai ser esmagada pelo governo português. Isso lá no Maranhão. Tudo bem? Tá? Outra revolta, Guerra dos Mascates em Pernambuco. Pernambuco, que você que está estudando a história do Brasil já percebeu? Pernambuco é um estado arretado, gente, para conflitos, para briga, para lutar pelos seus direitos. E os pernambucanos estão de parabéns, né? Não mexe com o pernambucano não, que o pernambucano gosta da coisa certa, né? Então, essa revolta foi uma das várias revoltas, eu abraço para os pernambucanos, uma das várias revoltas que aconteceram no Brasil colonial, nesse período, Guerra dos Mascates, século XVIII, de 1710 até 1711. O nome mascate é relativo aos comerciantes, e aí eu vou ter uma briga entre comerciantes, os mascates, né, e a elite decadente dos senhores de engenho, que vão brigar entre si. Então o que vai acontecer? Olha só, pessoal, os senhores de engenho, né, viviam a sua maioria na capital, que era Olinda, né, e os comerciantes viviam na região de Recife, tudo bem? O problema é o seguinte, o problema é que ao longo do tempo, com a expulsão dos holandeses, com a crise do açúcar, o açúcar das Antilhas era melhor, mais barato, então assim, o ouro branco, digamos assim, né, os senhores de engenho, né, com o seu produto, acabaram ficando em decadência, né, e com essa decadência, com essa diminuição das vendas, com essa diminuição dos lucros, as dívidas desses senhores de engenho também foram aumentando, né? E os senhores de engenho pegavam dinheiro de quem? De quem tinha, né? Dos comerciantes. De quem? Dos mascates, que era um termo pejorativamente que eles utilizavam para designar esses comerciantes de Recife. O problema é que com o tempo esses comerciantes vão querer maior participação política, né? E vão começar a fazer pressão para que os senhores de engenho, que se achavam os maiorais, né? Ô meu amigo, você era o maioral, tudo bem, mas eu não quero nem saber, eu quero meu dinheiro, eu emprestei para você, você me pague meu dinheiro, né? E os senhores de engenho, que achavam que eles eram os máximos, né? Estavam acima de tudo, não queriam pagar as dívidas para os mascates, para os comerciantes, e os senhores de engenho vão declarar guerra contra os comerciantes, né? E aí vai ter início a chamada Guerra dos Mascates. No final, evidentemente, né, o Portugal vai intervir, né? Os comerciantes apoiados por Portugal, eles vão vencer o conflito, e no final de tudo, como consequência, eu vou ter a mudança de capital, que vai deixar de ser Olinda, e aí, como é hoje, vai passar a ser Recife, né? Capital de Pernambuco. Tudo bem? Guerra dos Mascates. Certo, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem perguntar depois. Podem comentar no próprio YouTube ou depois mandar um e-mail para mim que eu vou passar no final, tá? Essas duas revoltas que eu expliquei para vocês foram revoltas do século XVII. No finalzinho do século XVII, o Brasil vai ter uma mudança muito séria na questão econômica. Por quê, professor? Porque no século XVII,
tá? Os bandeirantes paulistas, eles vão finalmente encontrar aquilo que Portugal, desde 1500, queria encontrar no Brasil, que era o ouro, né? Então, a mineração, né, no final do século XVII vai ser importante. Professor, por que o senhor estava falando de revolta e agora está falando de mineração? O que tem a ver? Tudo. Por quê? As duas revoltas que eu vou explicar agora, né, essas duas revoltas coloniais próximas, estão relacionadas com a mineração. Por isso que eu estou explicando alguma coisinha sobre a mineração. Então, o ciclo do ouro no Brasil, o auge vai ser no século XVIII. Mas as primeiras minas vão ser encontradas no século XVII, e aí vai salvar, de certa forma, Portugal, que está passando por uma crise fenomenal, tá bom? Então vão encontrar ouro nas Minas Gerais, né? Vai iniciar aquele movimento da chamada corrida do ouro. Existia duas formas de extração de ouro. Eu tinha aquela forma mais simples, que era o ouro de aluvião, né? Ou ouro, né, de faiscação, que era aquele ouro que o pessoal encontrava lá no meio do rio, né? Estava lá passando, procurando no rio, olha o ouro ali, pegava o ouro, né? Com a peneira, ou era um ouro mais de fácil acesso, né? Mas conforme o tempo foi passando, foi ficando mais difícil para achar esse ouro de faiscação, e aí o pessoal partiu mais realmente para o ouro de lavra, de Minas, né? Então, por isso que chama Minas Gerais, o estado atualmente, né? Então, essas eram as duas formas que, né, os brasileiros exploravam o ouro no Brasil nessa época aí. Evidentemente que, né, Portugal vai fazer uma forte fiscalização. Portugal queria dinheiro, Portugal queria fiscalizar as minas que eram encontradas. Então o que acontecia, por exemplo, você que está aí do outro lado, né, ou você encontrou uma mina de ouro nessa época aqui, o que você fazia? Você comunicava ao governo de Portugal, né? Aí Portugal pegava e deixava você escolher uma parte, né, da área que você encontrou com minérios. Uma parte ficava para você, a outra parte ficava para Portugal, e o que sobrava Portugal vendia, né? Então, se você quisesse legalizar, e você tinha que legalizar a sua mina, você tinha que comunicar a Portugal o encontro dela, né? E aí, além disso, né, você tinha a obrigação de pagar um imposto sobre o ouro que você encontrasse na sua parte, né? Geralmente não, era 20%, por isso que esse imposto sobre o ouro era chamado de quinto, né? O quinto era a quinta parte do ouro que você encontrava nas suas minas, você entregava para Portugal, tá? Nossa, professor, mas Portugal ganhava um bom dinheiro, né? Ganhava, mas compensava mesmo assim para o minerador, tudo bem? Depois, com o tempo, como vai começar a acontecer um tráfico de ouro muito grande, né, Portugal vai encontrar outras formas de controlar essa exploração do ouro. E é aí que vai surgir as famosas casas de fundição. O que era a casa de fundição? Todo ouro que não passasse pela casa de fundição, todo ouro que não tivesse a marca, né, da coroa na barrinha, ele era ilegal e ele poderia ser confiscado, né? Então era uma forma de evitar o contrabando, de evitar o tráfico. E aí, quando o pessoal levava o ouro na casa de fundição, Portugal já separava, né, um imposto chamado o quinto. Tudo bem? Então o ouro, né, vai ter um papel de destaque nesse período da história do Brasil. E aí, né, conforme eu já disse, por causa do ouro eu vou ter os próximos conflitos, né, que é a Guerra dos Emboabas e, né, a revolta lá em Vila Rica. Vamos começar pela Guerra dos Emboabas, tudo bem? O 1707, 1700, aqui eu coloquei a data toda errada. Não tem, aqui era para ter, né, umas parênteses, eu fiz uma nhaca, mas século XVIII, né? O que vai acontecer? Bem resumidamente, os Emboabas eram quem? Eram as pessoas que vinham de fora. Por quê? Os bandeirantes paulistas, eles eram simples, né? Não tinham dinheiro, não tinham riqueza. Então eles foram lá em Minas Gerais e eles encontraram o ouro. Os paulistas, eles achavam que, como eles haviam encontrado o ouro, o direito sobre as minas pertencia a quem? A eles. Então, lógico, né? Eles queriam que Portugal desse as minas para ele. Portugal, por sua vez, né, na verdade, não está nem aí com quem que vai ficar as minas. Vai ficar com bandeirantes, vai ficar com negros, vai ficar com português, vai ficar... Não. Portugal queria o quê? Queria gente para explorar, mas gente que tivesse condições
condições, né, de explorar de fato, tivesse escravos, né? Porque quanto mais condições eu tenho para explorar, mais ouro eu vou tirar e mais imposto Portugal vai ganhar. Então, por causa disso, Portugal começou a dar preferência, né, na concessão de minas para outras pessoas, né, para portugueses, e não para os bandeirantes paulistas que não tinham dinheiro, né, mal tinham sapato, né? Então, aí que vem o nome Emboaba. Emboaba do Tupi, né, significa ave de perna cheia de pluma. Por quê? Esses forasteiros que vinham explorar o território, né, eles tinham botas, né, cheias de frescura, ornamentos, etc e tal, na perna, né, e os bandeirantes não, né, chamavam eles de emboabas. E aí, né, o que vai acontecer? Esses conflitos entre emboabas e bandeirantes vão se tornar intensos, né, cada vez mais frequentes, alguns vão ser bastante sangrentos, com muitas mortes. E aí, né, com o apoio de Portugal, os bandeirantes acabam sendo expulsos, saem da região de Minas Gerais e vão procurar ouro em outros lugares, mais para o interior do Brasil, principalmente Mato Grosso e Goiás. Tá? Então aí termina a Guerra dos Emboabas, tá? Só para lembrar, né? Foi o que? Os bandeirantes que achavam que eles deveriam ser os donos das minas, porque eles haviam encontrado. Inocentes, né? Até parece. Tudo bem, pessoal? Tá? Guerra dos Emboabas, também século XVIII, né? Só para exemplificar aqui, os emboabas todos bonitinhos, engomadinhos, né? Enquanto os bandeirantes, tadinhos, eles não eram assim. Tá bom? Para finalizar, e finalizando a questão das revoltas, né? A última revolta que eu vou comentar é sobre a revolta de Vila Rica, 1720. Essa revolta foi liderada pelo coitado do Felipe dos Santos. Já vou explicar por que ele foi um coitado, né? Tadinho. Essa revolta aqui também foi contra o excesso de impostos, foi contra o quinto, foi contra as poucas casas de fundição que existiam só 4. Então quem encontrava ouro às vezes tinha que caminhar por muito tempo para levar o ouro até a casa de fundição, e nesse caminho eles eram assaltados, era terrível, né? Então eles estavam revoltados com relação a eles queriam que Portugal mudasse, acabasse com o imposto, acabasse com a casa de fundição, desse algum jeito, né? E o que vai acontecer? Os revoltosos, liderados pelo Felipe, né, vão se dirigir lá à casa do governador, né? Ô governador, não pode acontecer isso, cara, nós não queremos mais que Portugal explore a gente desse jeito, nós não queremos mais casa de fundição, vai fazer alguma coisa ou não vai? Né? O governador, lógico, falou, fiquem tranquilos, vou atender a reivindicação de vocês. Só que, né, não foi atendida a reivindicação. O governador aproveitou que eles ficaram mais calmos, já mandou soldados invadirem a cidade, já chegaram quebrando tudo, já chegaram prendendo, já chegaram tacando fogo nas casas. O próprio líder, o Felipe, né, ele foi preso, ele foi morto, ele foi assassinado, ele foi esquartejado, espalharam os pedaços dele, né, segundo alguns relatos, amarraram os braços, os membros inferiores, superiores, né, e os cavalos destroçaram eles, puxando cada cavalo por um canto, né, e aí, evidentemente, a revolta foi sufocada. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma imagem que mostra, né, a execução, os cavalinhos aqui, né, do Felipe, ok? Então, assim, de modo geral, essas revoltas que foram acontecendo, as primeiras revoltas, né, contra a metrópole, foram revoltas que aconteceram principalmente, né, pelo descontentamento em relação, não tanto pela miséria, né, da população, mas principalmente pela opressão, pelo excesso da cobrança de impostos, né, pela falta de apoio financeiro de grupos nativos em relação, né, a Portugal, em relação à metrópole. Então, o brasileiro queria o quê? Maior liberdade, maior direito de exploração dos seus recursos minerais, né? Queria que Portugal não cobrasse tantos impostos. Esse era o objetivo dos revoltosos nessas primeiras revoltas coloniais. Nós vimos primeiro as revoltas nativistas, né? Nós vimos a aclamação do Amador Bueno, a insurreição pernambucana, e aí depois comentei com vocês sobre as revoltas coloniais. Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, né? A revolta de Vila Rica, faltou uma que eu esqueci. Qual que é, professor, que eu esqueci? Deixa eu ver, Beckman, ou Emboabas, os mascates, tá? E a revolta de Vila Rica, finalmente a Guerra dos
em Boabas. Ok, pessoal? Esse era o objetivo principal dessa minha videoaula. Só para acabar realmente de finalizar, eu vou comentar sobre algumas consequências, né, desse ciclo minerador, né, dessa fase de mineração. Mudou alguma coisa no Brasil a mineração? Lógico que mudou, né? Em que sentido? Vários, politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente, né? Então vamos lá. Politicamente, né, a capital, que era no Nordeste, foi transferida para o Rio de Janeiro. Por quê, professor? Para ficar mais próximo de Minas Gerais, o controle do ouro. Tudo bem? Então o controle vai ficar mais intenso. Economicamente, né, o mercado interno brasileiro foi dinamizado. Por quê? Todo mundo foi lá para Minas Gerais, mas lá em Minas Gerais não tinha uma estrutura pronta, então precisava do quê? De comida, alimentação, transporte. Então o ouro vai movimentar também outros setores da economia, a pecuária, a carne, principalmente lá no sul, né? Por quê? Precisava de alimentos, de carne para sustentar as pessoas que estavam morando na região aurífera de Minas Gerais. Tudo bem? Social. Vai surgir uma classe social intermediária, né? Antes eu tinha só quem? Os ricos, os senhores de engenho, né? Os grandes proprietários, e eu tinha os escravos. Aí vai aumentar o que? As classes intermediárias, a classe média, né? O artesão, a questão de funcionários públicos, a questão de policiais. Então vai surgir uma nova classe social, um novo grupo social dentro do Brasil colonial. E evidentemente também, né, esse ciclo do ouro gerou mudanças culturais. A arte barroca é desse período, as esculturas famosas, né, de Aleijadinho, né? Quem vai visitar Minas Gerais ou confere lá, né, como que a riqueza das obras, da escultura, das obras arquitetônicas, né, com o uso do ouro, do próprio ouro inclusive, que vai ser utilizado nesse período ali na região. Então, o ciclo do ouro, né, teve várias consequências. Certo, pessoal? Então, na videoaula de hoje nós discutimos, nós aprendemos um pouco sobre as várias revoltas, as primeiras reações da colônia contra a metrópole, contra Portugal. Ok? Então, quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail, prof.danildeoliveira@gmail.com, e eu vou responder para você com o maior prazer. Espero que tenha sido útil a videoaula e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.